político, só da política. Mas é... Eu acho uma besteira, não deveria falar pra câmera. Não ia perguntar time, Vasco da Gama, eu já sabia que você tinha bom gosto. Tá bom. Você botou no tripé? Você acha que esse barulho não tá muito... Não, tô perguntando, não sei, eu acho que pode ficar meio... Você quer ouvir antes pra ver se vai ficar E aí bom? eu não tenho essa tecnologia. Já voltou. Pode continuar aqui? Se tiver alguma coisa, da minha parte, pode falar também aqui. Né? Quando a gente tá pegando várias entrevistas e tal, em vários pontos da cidade, posso usar então trechos da nossa conversa no vídeo? Pode. O vídeo ficando pronto, pode colocar na internet? Pode. Material pedagógico, né? Você ficou satisfeita com o resultado das eleições? Sim, fiquei muito satisfeita. E eu ia votar votei no Crivella, no primeiro turno, porque eu achei que ele é evangélico e eu também sou, então eu queria ver as coisas melhorar. Mas no segundo turno eu já votei mais no Pezão. Eu achei que ele fez uma mudança boa. E na Dilma eu voto porque eu gosto do PT. Eu gosto do PT. E quais foram os seus critérios para escolher o candidato? Então, os meus critérios foram os seguintes. Eu pensei na política social, não descartei a política econômica, eu pensei na continuidade de políticas assistencialistas em lugares que a gente sabe que não tem muitos empregos, que não tem essa oportunidade que a gente tem aqui na região sudeste. Saúde, educação, habitação e emprego. Marina 40, Marina 40, Marina 40, Marina 40. Tenho 71 anos de idade, já vi muita coisa. Vamos mudar isso. É Marina Silva para modificar o Brasil. Dilma construiu um porto em Cuba de não sei quantos bilhões de dólares. Esse porto podia ter sido feito aqui no Brasil, que nós estamos precisando. Garotada, jovem, é hora de modificar. Marina Silva é a solução. Você pretende votar em alguém nessas eleições? Pretendo. Vou votar no primeiro turno para presidente no Aécio Neves. Você poderia dizer por que dessa escolha? Sim, o governo do PT está aí há 12 anos e eu tenho medo que ele permaneça por mais 12 anos, mais 4 de Dilma e mais outros 8 do Lula. E a minha visão é mais conservadora, não sou contra questões assistencialistas, então o governo do Aécio se encaixa melhor na minha posição. E falta em frente lá. O senhor é deputado desde os anos 90. E quais são assim, as suas bandeiras? O que o senhor defende desde essa época? Bem, eu sou 1 em 513. E geralmente eu sou sozinho. Porque pra gente, e eu falo sempre no coletivo porque não é um mandato meu, né? Tem meu nome porque é assim que funciona legalmente, mas é um mandato coletivo, né? A gente tem uma militância, tem uma história. Eu comecei a militância política com 17 anos, mais ou menos a idade de vocês, não é? A proposta mais antiga para reduzir a mortandade penal é minha na Câmara. Outra que eu acho muito importante, que é a mãe dos problemas, né? Não temos uma política de planejamento familiar. Muito pelo contrário. O governo adota uma política de paternidade irresponsável. Aí ele oferecer para cada mãe que tenha filho mais R$70 por mês até o moleque completar 17 anos. Então estimula muita gente a ter filho. Isso serve muito, sabe para quê? Para criar uma massa grande de pessoas pobres com o título na mão para ser manipulada como vão ser manipuladas agora domingo que vem. Este governo é especialista em jogar brancos contra negros, homossexuais contra heterossexuais, ricos contra pobres, nortistas contra sulistas,
e agora pais contra filhos. Esse governo se esquece, ao você criticar quem é rico, né, e tomar medidas para cada vez mais puni-los com impostos, daqui a pouco eles saem do Brasil e deixam de produzir. Não produzindo riqueza, não tem arrecadação de impostos, para manter programas assistencialistas e eleitoreiros, como é, em grande parte, o Bolsa Família. Então hoje, se o nosso mandato ele é muito identificado à luta por direitos humanos, ele é muito identificado à luta pela necessidade de radicalização da democracia, se ele é um mandato muito identificado com a questão da educação pública, com os movimentos sociais, é porque a nossa história de vida, a nossa história de militância, a história que fez com que a gente se conhecesse, né, esse grupo todo, ela de alguma maneira cria um perfil de mandato, né? Mas tem outras questões, né? Tem, por exemplo, o debate do Estado laico, né? Que é um debate caro para mim, né, que envolve temas delicados. Então você tem toda uma outra bancada que é crescente no Brasil, que de alguma maneira, no meu entendimento, viola uma série de direitos importantes, principalmente no que diz respeito às mulheres, né, a pauta das mulheres, entre outras, como a pauta LGBT, enfim. Bem, PSTU é um partido socialista. Porque a gente entende que a luta dos trabalhadores é internacional, a mesma luta que eu travo aqui, a mesma luta que os trabalhadores na Inglaterra, os trabalhadores na Argentina, aquilo que Marx dizia, operário e trabalhador não tem pátria. Né? Enfim, nós não somos nacionalistas, somos internacionalistas proletários, socialistas. O princípio da independência de classe, a libertação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Se você quer destruir o capitalismo, não vai ser conciliando com o opressor. Você se identifica com algum partido em particular? Não, eu nunca me ligo no partido, me ligo em projetos, mas não sei a que partido pertencem, eu ignoro completamente. Tem algum partido da sua preferência ou não é muito por aí? Agora tá tudo muito misturado. Eles estão, um que era de um, tá com outro partido. Então o meu voto também está muito trocado por causa disso. Não levo tanto em consideração, porque eu acho que existem pessoas boas e ruins dentro de qualquer partido, né? Então eu tento levar em consideração mais, assim, não sei, acho que eu tento confiar no que a pessoa está falando, né? No candidato mesmo. O único partido que me representava era o do Getúlio Vargas, que era o PTB. Eu pretendo vir a deputado federal na próxima eleição. E por qual partido? Partido ainda não sei, aquele que me aceitar, né? Eu queria fazer a pergunta. A senhora é filiada ao Partido Progressista, certo? Sim. Sim, por que você escolheu esse partido? E é inclusive da coligação com a Força do Povo, do qual faz parte do PT. Eu falo claramente, você conhece um padeiro pelo pão que ele faz, não é isso? Qual é o meu trabalho para você, não é meu voto? Eu nunca votei com o meu partido. Nunca votei com o meu partido. É a mesma coisa se eu quiser ter um filho hoje em dia, né? Vamos lá. Normalmente eu tenho que ter uma mulher. Para eu ter o mandato tem que ter um partido. Ela é uma candidatura que nasce das lutas sociais. E aí ela é muito semelhante com as candidaturas dos companheiros do PSTU e do PCB. Nós tentamos fazer uma campanha mais militante, uma campanha que é programática e que as pessoas que acreditam nessas ideias, valores e propostas façam a campanha. Tem uma camiseta que ficou famosa no pessoal que era "Tô na rua por um ideal, não recebo R$1". Para nós, a gente é contra qualquer processo de privatização ou mercantilização dos direitos. A gente discute, por exemplo, a necessidade de trabalhar também no nível estadual a função social da propriedade, que, portanto, toda a política de moradia, toda a política agrária, agrícola, ela tem que estar pensando a questão da vida acima do lucro. Essas são questões ideológicas importantes para a gente, que a gente precisa afirmar. A questão do igualitarismo com respeito à diversidade de um lado e a soberania popular de outro, ou seja, a valorização de mecanismos de participação direta, de democracia direta, para que o próprio planejamento do Estado seja radicalmente democrático. Isso é democracia operária. Por exemplo, dentro de uma fábrica não tem democracia.
dentro de muitas das vezes de escolas com direções autoritárias, não tem democracia. Então, a questão da democracia operar, isso pra gente é um princípio. Olá, bom dia a todos. O Vasco já tem um novo técnico. Qual é a maior dificuldade para um vereador de esquerda numa Câmara do Rio para fazer um trabalho de esquerda? Enfrentar a maioria expressiva de vereadores de direita. Infelizmente eu não sei. Meu pai é da prefeitura, e tu fez uma boa pergunta pra mim que eu perguntei à noite que eu chegar em casa. Qual é a diferença entre direita e esquerda? Beleza. É oposição, né? Alguns políticos dizem mais à esquerda, eu sou político de esquerda, eu sou de direita. A senhora acha que isso existe, esquerda e direita? Ou os partidos... eu acho que já está dividido. Maravilha. Direita e esquerda, acho que no Brasil não tem muita questão de direita e esquerda, pelo menos a gente debate muito sobre isso na faculdade. A gente vê lados, oposição, né? Mas basicamente são jogos de interesses, mais do que oposição direita e esquerda. Eu acho que no Brasil a gente nunca teve uma representação partidária muito grande, a gente sempre teve um partido, uma representante, uma coisa bem personalista, sabe, até nas eleições a gente sempre vê a pessoa se botando na frente do partido e não tratando da campanha dela como um coletivo. Assim, acho que no debate a gente sempre vê a pessoa falando, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e no caso não seria a pessoa deveria falar, nós vamos, nosso projeto é esse. E eu acho que hoje os partidos em si não bancam a luta ideológica. Você tem caciques nesses partidos que são os candidatos que mandam no partido. Por isso que acontece das pessoas, você perguntar a uma pessoa na rua, você vai votar no partido tal, na ideologia tal, não sabe responder. Porque quando eles sabem quem votar, sabem porque são os caciques. Porque você vê, o PSB está lançando o Romário como candidato a senador. Qual é a ideologia do Romário para ser senador pelo partido que se diz socialista? Qual é a ideologia do Barack Obama, que é candidato a deputado federal pelo PT? Jair Bolsonaro foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, o deputado estadual mais votado no Rio de Janeiro. O que você acha desse contraste? Esquisito pra caramba, cara. Não dá pra entender. Caraca, uma ala progressista pra caramba. O cara é cheio de políticas sociais, o cara pensa tem um posicionamento socialista. E o outro cara é tipo o antro do reacionário máximo, o cara homofóbico, o cara do tipo, o cara não tem sistema político. Ele acha que ele elege a pessoa, que a gente sempre pensa, a gente elege a pessoa, não o cargo. Você olha pro cara, você fala que gosta dele e vota nele. Você não quer saber se a ideologia dele é igual. Quer ver um exemplo? A galera chiando muito com vai virar Cuba e tal, sem sacar que o Congresso dessa vez está muito mais à direita, muito mais conservador do que antes. Eles não entendem que a presidente é presidenta. Eles acham que ela é tipo uma rainha absolutista. Ela foi eleita, que ela vai mandar em tudo, que ela decreta a lei. A gente sabe que não é verdade. Na sua opinião, você acha que a tortura deve ser admitida para combater crimes? Olha só, o que é tortura, né? Para mim, uma tortura pode ser uma coisa, para você pode ser outra. O tratamento enérgico é tido por parte da marginalidade e entidades defensoras de direitos humanos como tortura. A tortura é abominável. Mas imagine um filho teu sequestrado. Daí você pega o marginal no telefone negociando o resgate. Daí você pergunta para ele, cadê o cativeiro? Ele falou, eu não vou falar, tenho direito a advogado. O que você pai, você mãe pensaria? Você quer que a polícia diga onde está o cativeiro. Você vai dar um tratamento enérgico nele. Isso passa a ser tortura. É sobre os direitos humanos. Em sua opinião, os defensores dos direitos humanos são, na verdade, defensores de bandidos e criminosos? Sim, sim. Por quê? Você vê, principalmente a seção de direitos humanos ligada ao OAB. Só defende o que não presta. Não vão do lado da vítima nunca. Tivemos ontem, né?
Depois vocês vão ter que datar aí essa conversa, né? Mas enfim, nós tivemos ontem um policial brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Ele foi identificado, ele foi torturado e foi morto. Procurei o comando da polícia, porque a gente da Comissão de Direitos Humanos sempre se coloca à disposição e entra em contato com as famílias dos policiais mortos, para que a gente possa ajudar nessas famílias, no que diz respeito à assistência jurídica, assistência psicológica. Às vezes o Estado não dá. A Comissão de Direitos Humanos vem fazendo isso. A gente vive uma sociedade muito marcada pelo medo. O medo é um instrumento. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Bauman. Ele trabalha muito o quanto o medo é importante numa sociedade pós-moderna, numa sociedade líquida. O quanto o medo ele é um elemento decisivo para que você não saiba nem direito de quem que você tem medo, do que você tem medo, mas que te provoca uma sensação e que acaba reforçando muito uma luta de classes que tem na violação de direitos humanos a essência dessa luta de classes. Eu não sei de quem eu tenho medo, mas eu sei a cor que ele tem e sei de onde ele vem, sei onde ele mora. Sei o território do meu medo. E o território do meu medo são as áreas pobres. De alguma maneira isso favorece muito um processo de criminalização da pobreza e favorece muito uma legitimidade de um Estado mais violento quanto às populações mais pobres. Então o Estado, quando entra e mata, de alguma maneira isso não torna a sociedade sensível, não desperta na sociedade qualquer grau maior de indignação, porque ali reside o medo. Então, quando a gente fala que os direitos humanos é fundamental hoje, é para criar uma outra dimensão da sociedade onde todas as pessoas, independente do seu CEP ou do seu CPF ou da sua conta bancária, têm o mesmo valor de vida. Então, é natural na luta política, que é pedagógica, uma parcela da sociedade mais reacionária ou equivocada dizer que direitos humanos é aquele que defende bandido. Porque, na verdade, a gente está defendendo uma sociedade que não olhe para os pobres como uma ameaça, que não olhe para o território pobre como espaço da produção do medo. Então, sobre esse lugar pode recair qualquer tipo de barbárie que o Estado faça. Direitos humanos é dizer que todo mundo é humano, que todo mundo tem que ter direitos fundamentais e que a existência de uma sociedade tem que ser baseada na dignidade humana. Que, no geral, os brasileiros sabem votar? Lógico que não. É todo mundo desinformado, porque ninguém sabe de nada. Todo mundo vota pela emoção. Tanto é que fica esse negócio de tendências. A Marina está com 15, amanhã está com 10. A Dilma está com 8, daqui a pouco está com 40. Que merda é essa? É porque tem uma manipulação nisso aí, não é não? Eu gosto de você, daqui a pouco eu te odeio. Bom, aí no sentido afetivo é até diferente. Mas na política é isso. É uma coisa emotiva. E os caras tiram partido disso. Eu acho que os brasileiros, em geral, não sabem votar. Porque muitas vezes os brasileiros procuram medidas imediatistas, que a curto prazo sim podem ser boas, mas muitas vezes são feitas só para reeleger candidatos. E o Brasil tem que fazer um plano de longo prazo, e esse plano muitos brasileiros não pensam. O senhor acha que o PT é uma ameaça à democracia? Total. Não há dúvida tocante a isso aí. É a tal da ditadura do proletariado. O PT gosta muito de pobre. Quanto mais pobre tiver, melhor. Em especial se tiver com o título de eleitor na mão. Eu não vejo nos debates, por exemplo, ninguém falar sobre nióbio. 98% das reservas do mundo estão no Brasil. É o metal do futuro, da aviônica. E nós estamos exportando isso aí quase que a preço de minério de ferro. Não se fala, por exemplo, no crime que são as demarcações de terras indígenas. O índio não fala nossa língua, não tem dinheiro. Como é que lotam aviões, vão para Brasília fazer lobby para cada vez mais demarcar terra? Só tem reserva indígena demarcada em terra rica. Quase todo mundo aqui que mora em apartamento, vai ficar indignado. O deputado contra a reserva indígena. Sou contra sim. Nós temos que integrar esse povo a nós. E não deixá-los isolados e deixar que eles sejam usados para garantir grandes áreas que continuem virgens, para daqui a um tempo alguém lá de fora ocupar. Hoje o maior latifundiário do Brasil é o índio, que não produz nada, ainda vive na teta do governo. Você acha que o brasileiro sabe votar? Então, eu acho que sabe sim, acho que sabe votar, porque mesmo quando o cara vota num candidato mais reacionário, que não tem qualquer compromisso com as causas do povo, mas se ele identifica naquele candidato alguém que fez alguma melhoria na vida do bairro dele, na vida própria dele,
ele vota por causa daquilo, não por causa do programa desse cara. Então ele vota porque ele acha realmente que vai melhorar a vida dele. Isso é a lógica, qualquer pessoa teria. Se a gente tendo em conta que o processo eleitoral é extremamente despolitizado, não tem qualquer tipo de discussão programática, nem de projeto de país, de Estado, então você acaba gerando o quê? Você acaba gerando discussões muito mais locais sobre questões específicas de cada local. Então as pessoas votam com base nisso. Então não tem como dizer que não sabe votar. Ele sabe votar dentro de uma lógica específica. Não é a lógica, na minha avaliação, a melhor. Respeite o ciclo da vida, respeite o idoso. GG Figueiredo, deputado estadual. Em favor da família tradicional. Você votaria no candidato que se declarasse a favor dos casais homoafetivos? Aí isso aí já é uma situação já meio complicada, né? Porque eu tenho uma posição, né? Eu não aceito, né? Mas também não critico, também não tem esse negócio de... assim, vamos tratar, mas eu não tenho minha opinião, não aceito. Seria capaz de votar num candidato, mas se ele disser, olha, eu sou ateu, mas sou candidato tal, votaria em alguém que falasse isso? Eu não votaria. Minha opinião particular. Os homossexuais aí adotem criança, eu sou contra. Que o menino cresce, hoje em dia, né? O menino cresce olhando o pai como ídolo, a menina a mãe. Esse menino vai crescer pensando em qual pai? Vão tomar banho juntos, nus no banheiro, os três? Né? Sou contra isso, até num casal hétero. Mas tudo pode acontecer. Esse menino vai ver dois homens se beijando dentro de casa. Ele vai ter que crescer achando que isso é normal. Ele cuida da vida sexual dele depois de 18 anos de idade. Daí eu passo a ser o preconceituoso. Hoje em dia, quem não faz sexo com alguém do próprio sexo é preconceituoso. Deputado, como a liberação do casamento civil entre homossexuais afetaria cidadãos de orientação heterossexual? Rapaz, pra mim não afeta em nada. Você faz o que quiser com o teu corpo, cara. Você quer sair com 10 mulheres, com 10 homens, cuida da tua vida. Agora não quero impor pra mim isso aí. Não quero impor um material escolar de modo que o filho do pobre, a partir de 6 anos de idade, comece a ter instrução com filmes, cartazes e livros, que ser homossexual é uma coisa mais normal do mundo. Diga lá no ensino médio pra frente. Lá na escola não. Você está despertando, né, o homossexualismo precocemente na criançada nessa idade. Eu falei numa televisão que não admitiria um filho meu de 5 anos brincar com outro menino de 5 adotado por um casal gay. Por que eu não admitiria? Meu filho ia chegar em casa com toda certeza, papai, tem 2 homens lá na cozinha e estavam se beijando enquanto um estava arrumando a cozinha. Se eu falar que é normal para ele, meu filho é normal. Semana seguinte meu filho pode chegar, papai, estou namorando o Pedrinho. Não dá para você ter uma sociedade socialista com racismo, com machismo, com homofobia. Por exemplo, a gente defende a legalização do aborto, sim, vamos nadar contra a corrente. É o direito ao próprio corpo da mulher, o direito à sexualidade da mulher. Antigamente se exigia da mulher ser virgem para poder casar. A luta das mulheres, a gente conseguiu acabar com isso. A gente não faz sexo para procriar, meramente. Entendeu? Uma demonstração de afeto, então ser mãe tem que ser uma opção, uma decisão consciente. Não tem que ser uma obrigação, não tem que ser um castigo porque você quis transar. Assim, quem a religião não permite, beleza, não faça. Agora, não pode obrigar isso para todo mundo. Com relação à questão da homofobia, a criminalização da homofobia, a união civil entre homossexuais, heterossexual não tem direito, porque que homossexual não pode ter, entendeu? Isso não tem nada a ver com história. A história da humanidade, desde a pré-história, mostra relações homossexuais. Sou candidato a deputado federal porque eu pretendo construir um centro de recuperação para viciados, drogados, crianças abandonadas. Eu já presto esse serviço já, até porque eu sou evangélico e na minha igreja a gente presta esse serviço. E eu como deputado vou poder fazer um trabalho muito bom. Meu número é 4478, CIMAR. Qual o partido? Meu partido é PRP, Partido Progressista.
O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. Você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente. Bem longe mesmo, porque aqui não dá. Obrigada, Eu achei, primeiro, muita idiotice, porque aí não pode chegar a falar um negócio desse sobre órgãos de cantor. Primeiro, porque tem mulheres que são estéreis e também não podem ter filho. Segundo, que sexo não é sobre a reprodução. Terceiro, que ele está ignorando toda a comunidade homossexual, mulher trans, está ignorando tudo. E simplesmente falou umas coisas assim que eu tomei como uma ofensa muito grande, porque ele falou, tipo, teve uma hora que ele falou, não, esse pessoal tem que ter tratamento psicológico bem longe da gente, não sei o que, tipo. Você votaria em um candidato que se declarasse totalmente favorável à ditadura militar? Não. Meu Deus! Tem crente maravilhoso, tem crente que não presta, tem macumbeiro horroroso, tem macumbeiro que é gente boa, então não tenho esse tipo de preocupação com religião. Assim, no Rio de Janeiro, tem os candidatos principais a governador, eles estão ligados à religião, que é o Garotinho e o Crivella. O que você acha disso? O Garotinho, ele podia ser católico, macumbeiro, mal que fosse, eu jamais votaria. Seria capaz de votar num cara que não acredita em Deus? Cara, eu acho que a gente tem que botar a religião nesse momento de lado. Se eu gostar da pessoa, o caráter da pessoa e não a religião, eu voto sim. As bancadas religiosas, elas agem negando o Estado laico, né? Confundem-se, trazem os seus dogmas, que são absolutamente compreensíveis no mundo religioso, para a esfera das decisões públicas. E aí é muito perigoso. O dogma pode servir a uma religião, e a quem quiser fazer parte dessa religião. O dogma não pode ser um instrumento decisivo nas escolhas e nas opções feitas por um Estado, né? Pelas políticas públicas de um Estado, porque aí você interfere em algo que ameaça a democracia. Eu acho que religião não deve se misturar com política. Eu acho que a religião ela está perdendo o seu perfil, a função mesmo da religião, que é atrair o povo para a espiritualidade. O que eu vejo hoje em dia é justamente ela se aliando ao poder econômico, à política, né, tentando manter uma bancada, né, a própria bancada evangélica foi responsável por um dos maiores escândalos de verba no governo da Dilma, a ponto de 4 elementos darem as mãos, orando, agradecendo a Deus, porque o fulaninho tinha dado tantos milhões que para abençoar o mandato dele. A verdadeira religião, ela tem que ser socialista, ela tem que ser usada em prol do povo. Tá? Eu vejo na religião, exemplo, como Mahatma Gandhi, como Nelson Mandela, como Cristo, como Buda, eles deixaram exemplo de vida. E para mim foram os grandes comunistas, os grandes socialistas que passaram, seres iluminados, entendeu? E você nota que não há essa plataforma. Você vê na religião hoje em dia, é uma pura exploração, é uma fábrica de androides, ninguém pensa, é uma verdadeira fábrica de malucos. Embora eu vá para as urnas eletrônicas votar, mas eu não confio na política humana. O ser humano, o homem, não foi feito para governar outro. Interessante que um livro sagrado, a Bíblia, ela fala disso. A Bíblia diz, bem sei, ó Jeová, que é o nome de Deus de acordo com a Bíblia, que não é do homem terreno o seu caminho. Ele quer filmar aqui, ó? Olha isso. O reino de Deus já está respondendo, ele filmou aqui, e na revista aí já responde. Eu acredito o seguinte, que existirá um governo realmente que vai satisfazer as necessidades humanas, que vai ser suficiente em todos os sentidos. Este governo, o governo de Deus, que tem como rei Jesus, ele em breve virá. Que esse governo será um governo mundial, ele vai dominar o mundo. Então, este governo sim, vai funcionar. Até pelo fato de
ser o próprio Jesus, né, que será rei. Eu acho que nem deveriam existir as opções, né? Nulo, branco, né? Pra mim, eu acho que ou você vota, ou você vota. Ou você escolhe um candidato, ou você escolhe um candidato. Existe uma fala anarquista muito, assim, tipo um bordão, né? Que é: votar é dar-se um senhor. O anarquismo, ele é marcado pela necessidade de coerência entre fim e meio. Nesse sentido, é necessário pensar, primeiro, o que nós queremos? Nós queremos singularidades, existências singulares, respeitadas, empoderadas, que possam interagir coletivamente num campo decisório, que possam pensar, e aí, né, com condições plenas, né, o que é melhor para aquela vida que é necessariamente compartilhada. Nós queremos uma sociedade justa, economicamente justa. Qual é a coerência mínima que se faz com esse horizonte, que se pode ter com esse horizonte? É o investimento no empoderamento daquele coletivo. A ideia de vanguarda, que é a ideia da representação indireta, está na contramão do cultivo desse cenário. Porque está elegendo um grupo de iluminados que vai agir por essas pessoas. Então mantém uma relação de poder vertical. Significa assumir que existe um povo que não sabe o que é melhor para si, de modo que é um povo não emancipado, que está na dependência dessa vanguarda. Alguma coisa tem que mudar para que tudo permaneça como está. E essa frase, ela ilustra exatamente o sistema, como funciona o sistema capitalista, a nossa sociedade. Sabe, as eleições, elas servem justamente para isso. Elas não existe disputa ou concorrência nas eleições, sabe? É uma constante guerra interna entre velhos e novos gerentes do capitalismo. As eleições, de fato, não são a solução para todos os problemas, todas as demandas do povo, da população em geral. Porém, tem como melhorar coisas. Você não pode também jogar no lixo esse processo que a gente tem hoje, porque foi uma grande vitória, depois da ditadura, de ter, no mínimo, uma democracia que a gente possa opinar e ter como mudar algumas coisas, até mesmo questão de educação, de saúde. Porque temos experiências como isso, temos Venezuela com uma baita saúde, com uma baita educação através das eleições, temos o Uruguai, que legalizou o aborto recentemente, mas de fato não solucionou o problema do povo, porque no Uruguai tem gente passando fome, na Venezuela tem gente passando fome, tem gente sendo explorada, e que isso só vai se conseguir com uma mudança social radical da sociedade, entendeu? E não vai ser através das eleições, na minha opinião. Eu acho que o Brasil
Brasil entrou agora numa profunda crise democrática, porque devido a essas ondas de corrupções, de desvio de verbas, enfim, uma série de coisas que o governo PT, que para mim não é um partido, é uma quadrilha, desculpe a minha sinceridade, é só lamentar mesmo o resultado das pesquisas, né, das pesquisas já antecipadamente, e também agora, com a nossa presidente eleita e também o governo, é de se lamentar um Brasil onde as pessoas que realmente deveriam ler um pouco mais, estudar um pouco mais os seus problemas, não influenciam isso no resultado final das eleições. O que será que então levou a população ainda assim a votar na reeleição? Exatamente a falta de conhecimento. Porque, veja bem, eu não quero ser aqui discriminar, eu quero falar por mim. Eu sou uma pessoa que leio um jornal, 2, 3, eu estou sempre ligado nas notícias, estou preocupado com o meu país. Quem elegeu normalmente não está preocupado, porque não lê, não está preocupado com a situação do país. Porque a pessoa, quando está preocupada com a situação do país, ela procura aprofundar num estudo melhor sobre o seu candidato. Eu respeito a opinião de todo mundo, os candidatos de todos que votaram, mas eu acho que faltou um pouco de conhecimento, um pouco de leitura, um pouco de cultura às pessoas para poder ver realmente aquilo que escolheu para os próximos 4 anos. Apesar de todos os erros e de tudo que a gente tem visto com relação ao PT, eu acho excelente a reeleição da Dilma. Eu espero que o PSDB não entre nunca e não volte nunca para o nosso país, porque eu acho que seria total retrocesso. Temos que ter mais avanços, principalmente no meio social, no campo social, né? E eu vejo um egoísmo total, cara, das pessoas, assim, e a influência da mídia, as pessoas estão caretas, muito caretas e influenciadas de uma forma louca. Cismaram com ditadura. Eles nem sabem, fora PT. Não, a gente tem que tirar esses caras já estão há 12 anos aí. Tem que tirar. Mas não pensam no porquê. Mas me dá um argumento pra você votar no Aécio. Você não viu o caso deles de corrupção? Você não viu o que aconteceu lá em Minas? Aeroporto e o helicóptero. Eu ficava zoando, Dilma, pergunta pra ele do helicóptero cheio de cocaína, Dilma. Sabe, um monte de escândalo. Por que a mídia não divulga? Por que a mídia não fala do metrô de São Paulo? Esqueceram do helicóptero, gente. Eu falava pra eles, ninguém tá nem aí. Primeira vez na história que a gente saiu do mapa da fome. Como que não falou isso? Sabe o que eu ouvi essa semana no Pilates? Uma senhora falou, e aí? Saiu do mapa da fome? Tá acabando com a miséria, o PT, a Dilma, o Lula? Mas tá saindo do meu bolso, do seu, dela. Aí eu falei, isso tá abalando a sua vida? Tá diminuindo o teu salário? Tá. Como assim tá diminuindo o teu salário? Aí foi falar da aposentadoria dela. Eu falei, vou falar da aposentadoria. Não foi a FHC não, né? Fator previdenciário, foi da onde? Aí você começa um discurso, mas ela nem sabe. Aí começa a falar fora PT, fora PT. Fora Dilma, fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! O PT roubou! O PT roubou! O PT roubou! Vou mandar motorista! A nossa pauta principal é impeachment! Queremos o fim do Foro de São Paulo! Essa organização comunista! Vamos lutar para tirar esse PT do governo e não permitir mais que eles voltem. É ordem e progresso que está escrito na nossa bandeira, não é PT. Que venham às ruas para falar aqui, eu quero ver o PT, o Lula, a Dilma, andar no meio da nossa população aqui agora, para ver o que vai acontecer. Eles vão ser vaiados simplesmente porque nós somos um povo educado, nós somos um povo pacífico. Bunda corrupta! Sua vagabunda comunista, filha da puta! Vai, vagabunda! Vai, vagabunda! A gente só está sendo roubado e manipulado. Os nossos jovens cada vez mais comunistas, brigando contra os pais, brigando contra tudo, não usando camiseta.
vizinha, tendo filho sem amor, pegando doença. É isso que o PT quer. É isso que o PT quer, a desgraça do povo. Por que as coisas estão ruins? Porque há 50 anos nós não temos mais escola no Brasil. Escola no Brasil é centro de formação de militantes. O dia que se desaparelhar e se reintroduzir a liberdade da escola no Brasil, nós teremos de novo uma sociedade decente. Estou no movimento contra esse desgoverno dos petralhas, partindo dos transgressores, porque se fosse dos trabalhadores, não existiria desemprego e não haveria necessidade de nós pagarmos com nossos impostos tantas bolsas. E com isso fica cada vez mais gente sem trabalho e vivendo do dinheiro do governo, que na realidade vem dos impostos. É muito doloroso você acordar às 6 horas da manhã, sair para o trabalho, você trabalhar independente qual seja a sua área, e você saber que seu dinheiro não te rende para nada e seus impostos são enormes. Nós somos um povo que quer ver o povo crescer, porque é somente dessa forma que nós vamos conseguir viver bem. Pois não adianta você ter milhões nas suas contas bancárias se vocês não têm paz nas ruas para andar com seus relógios, com seus carros importados e com tudo mais. Porque somente com o povo feliz você vai conseguir andar nas ruas e ser feliz também. O útero da pátria não é digno de nela viver. Meus irmãos, é Brasil, acima de tudo, abaixo somente de Deus. Deus, pátria, família. Deus, pátria, família. Deus, pátria, família. Nós apoiamos a Polícia Militar. Eu gostaria de ver com vocês quem pudesse ajudar, comprar uma garrafa de água e dar para o policial militar que está ali no sol, pudesse ajudar, porque eles estão aqui para fazer a nossa segurança, galera. Estamos clamando aqui intervenção militar, tá? Intervenção militar é quando os três poderes se encontram corrompidos e é necessário haver uma intervenção. Se as Forças Armadas tomam o poder, na sua opinião, primeira medida que elas tinham que tomar? Primeira medida é trancar todos os órgãos que estão tomados e aparelhados. Ver quem tem, quem não tem culpa, tudo bem, mas quem tem, prisão, que eu acho que é o que o povo mais no momento está precisando e querendo. Prisão! O presidente mente, trapaceia, está implantando aos poucos o comunismo. Começou lá atrás com o desarmamento do povo. Ela vai ter a dela, que ela já tem, né? A Força Nacional dela, né? Tem a FARC dele, né? Tem o MST, que é um bando de idiotas, não sei nem o que falar. Sem teto também. Sem teto, quer dizer, tem vários. E o que nós temos? Nós não temos armas, não podemos enfrentá-los. Então, se eles quiserem entrar em nossas casas, eles vão fazer. Eles vão chegar, vão nos matar e vão pegar nossos bens. Isso não é paranoia, não, isso é verdade. Socorro, Forças Armadas. Para mim, só mesmo as Forças Armadas para a gente na situação que está. Usar a bandeira brasileira, usar a camisa da seleção brasileira, isso não significa que essas pessoas sejam mais patriotas ou menos patriotas que as outras. Isso só significa que elas estão usurpando esses símbolos e essas cores para os seus objetivos. O que vai determinar mesmo se as pessoas têm uma preocupação com esse país é a prática cotidiana delas, né? São Paulo, por exemplo, que é a capital desses protestos e desses verde-amarelistas aí, é a cidade que tem mais panfletos e cartazes espalhados pela cidade para como fraudar a multa que você recebeu no trânsito, como conseguir dinheiro em cima dos outros.
Eu acho que esse pessoal que pede intervenção militar são pessoas que têm uma formação política autoritária, né? São pessoas que não acreditam no povo brasileiro, na sua capacidade de organização, de construção, né, da sociedade. É o discurso que eles tiram às elites, né? É sempre no sentido que o subalterno não sabe votar, o subalterno não sabe falar, o subalterno não tem etiqueta. Então esse repertório de fazer sempre a antropologia do outro, né? Esse outro sempre é o espelho esquizofrênico das elites, né? O PT, próximo programa do governo do PT, com que o Lula foi eleito em 2002, é uma proposta de um capitalismo reformado, um capitalismo que tem uma área social mais desenvolvida. Está longe de ser qualquer proposta socialista. O que acontece é o seguinte, as pessoas estão acostumadas a lidar com espantalhos. Transformaram o comunismo num espantalho, vão para a rua com esse espantalho né, exacerbado e vão defendendo seus interesses mesquinhos por trás disso. A Dilma foi se reunir com o dono do Facebook e isso vai ser um golpe. A gente tem que estar preparado para uma ditadura comunista. O Facebook vai continuar, mas talvez manipulado pelo PT. Os programas estão todos comprados. O menos mal é o SBT, o Danilo Gentili. Esqueça a Globo, galera, esqueça. Meu cartaz está em inglês porque eu quero chamar a imprensa internacional, porque a nacional, a imprensa, a mídia nacional não quer que nós mostremos a realidade. Gravando. O que eu acho que aqui no Brasil está acontecendo é um excesso de raiva sendo destilada e disseminada pelos meios de comunicação. A televisão, os jornais. Faz o papel dela, que é trabalhar. Mais nada. Não é. Ela é a política. Como você analisa o papel da imprensa nas eleições? Perfeita, né? Agiu perfeitamente. Agiu de acordo com conforme sempre agiu, né? A imprensa sempre procurando mostrar que o povo né? O povo quer. Então a imprensa mostra o que o povo quer. Qual meio que você costuma utilizar para saber mais de política? Jornal e revistas. Uma opinião, eu leio sempre a revista Veja, que tem uma visão completamente conservadora, na minha opinião, mas que é muito contestada por isso, mas é a opinião que eu contribuo. Eu acho que os meios de comunicação vestiram a camisa de partidos políticos e ficou muito evidente quem eles estavam defendendo pela forma que estavam sendo divulgadas as matérias, que não teve aquela questão da imparcialidade. Então a gente está fazendo perguntas sobre eleições, etc. Eu acho que a mídia e a imprensa, elas têm um papel muito grande assim, na política de qualquer país, mas não necessariamente eles fazem bom uso desse papel. Assim. Aqui no Brasil é muito claro que as mídias têm interesses políticos e econômicos muito claros. E eles não hesitam de usar a televisão, que é uma concessão pública, por exemplo, ou as rádios, para fazer propaganda dos candidatos que favorecem eles ou os grupos que os mantêm.
Eu acho que os blogs e a mídia alternativa e os pequenos coletivos que se organizam, principalmente na internet, eles têm um poder muito maior do que a gente acredita que eles têm, assim. Óbvio que é muito mais disperso, né, do que a grande mídia, a Globo, uma só que alcança muita gente. Mas os meios alternativos e o tanto de informação que gira na internet, eu acho que alcança tantas ou mais pessoas, claro que de forma mais difusa, assim. A internet é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que é muito democrática, também ela acaba criando pequenas bolhas, né? Especialmente o Facebook tem o algoritmo que calcula exatamente o que ele acha que você deve receber. Então, se eu curto muitas coisas de pessoas que falam anti-homofobia, na minha timeline vai parecer que o mundo é totalmente anti-homofobia. E eu vou me fechar na minha bolha se eu não me esforçar para sair dali. E muita gente não se esforça até porque nem percebe isso, assim. Aqui você tem poucas empresas, de poucas famílias. Aqui se mistura muito a relação entre famílias, propriedades, né? Latifúndio, comunicação, representantes políticos. São muitos representantes no Congresso que são donos de afiliadas de grandes emissoras no Nordeste, que são vinculados ao agronegócio. Essas coisas vão se misturando numa relação de poder que é muito perigosa. Esses grupos são grupos econômicos privados que têm projetos de poder. A eleição desse ano presidencial foi uma eleição muito contundente. As emissoras, as grandes empresas de comunicação tinham um candidato, abertamente. A gente está fazendo um grande debate aqui no nosso mandato sobre a necessidade da democracia nos meios de comunicação. Sempre que a gente fala isso, vem a ideia de que então você defende a censura, você defende a limitação da liberdade de expressão, etc. e tal. Eu acho isso tudo muito curioso. A gente pode pegar, por exemplo, uma legislação como a dos Estados Unidos, que não permite tamanho monopólio de algumas empresas sobre as comunicações, né? Não pode a mesma empresa ter rádio, TV e jornal. Isso caracteriza um monopólio que, no entendimento de vários países, de vários congressos, é uma ameaça à democracia. A senhora considera o Brasil uma democracia? Sim. Beleza. Bastante. Não tem dúvida, não tem dúvida. É democracia. Por isso ela vai ser reeleita. Quando você participa das eleições, você se sente participando assim das decisões maiores da sua cidade? Você se sente assim, ajudando a decidir o destino da cidade? Eu boto como prós, na balança, aquilo que os candidatos na qual eu vou escolher vão fazer pela cidade que eu moro, que eu resido, e pela população em geral. Você acredita que as eleições podem mudar a vida, melhorar a vida das pessoas? Eu não acredito. E o que faz você não acreditar, assim, de repente tudo é igual, não, A e B, tudo igual? Porque eu acho assim que tudo há corrupção, sabe? Então eu acho assim que você, para ter uma política boa e sadia, tem que melhorar lá de dentro, da onde começa tudo. Mas acha que o Brasil é uma Acho que sim, bastante consolidada, né? Porque a gente tem direito a ter as contradições, a ter pensamentos contrários, a ter pensamentos diversos. E embora a gente discuta muito com as pessoas, a gente às vezes se desentenda com elas, mas a gente tem a liberdade de dizer o que a gente quer. Todo mundo pode dizer. Numa democracia você pode fazer piada com o presidente da República e ninguém é preso ou banido por conta disso, né? Eu acho que a gente está numa democracia assim. E para a senhora, o Brasil é uma democracia? Estamos conquistando, né? Principalmente da Dilma ser reeleita mais uma vez, uma mulher na presidência. Claro, a gente não ia ser uma população que teve 300 e tantos anos de regime escravista
sem ter um preço a pagar, né? A gente tem que pontuar o que é racismo. O racismo é silencioso, é um crime muito perverso. O racismo institucional, por exemplo, é você acostumar a ver naquele lugar de mando, de coordenação, de chefia, só pessoas brancas. E quando tem uma pessoa negra naquele posto, você se incomoda, você quer saber por quê, o que está acontecendo. Então, se eu tenho um candidato negro na rua panfletando e do outro lado da rua tem um branco panfletando, as pessoas tendem a dar mais credibilidade ao candidato branco. Ele vai ser o cara que eles vão acreditar que tem curso superior, ninguém vai perguntar. Ninguém vai perguntar. Ninguém chega e pergunta para o Freixo qual a sua formação. Mas perguntaram várias vezes para o Edson Santos. O Edson Santos, que é um negro enorme, careca, ele precisa responder. E a gente precisa o tempo todo legitimar. O processo de legitimação negra é muito mais difícil, não é? É mais fácil você fazer a piada com esse candidato negro. Com a Benedita era mais fácil fazer piada. Existe um mito da democracia racial aqui. Nós estamos num caminho aqui no socialismo. Não tem muita democracia aqui não. Democracia entenda como você ter o direito de ir e vir. Você não vai e volta à noite por aí. O crime organizado tomou conta do país. Não tem punição para eles. É um vale tudo. Nós, por exemplo, queremos criminalizar o terrorismo. Mas você concorda com isso, né? Criminalizar o terrorismo. Agora, o governo aceita nós criminalizarmos isso desde que os movimentos sociais fiquem fora disso. Ou seja, se for o MST, o MTST, o Via Campesino que fizer a mesma coisa, isso é um direito deles. Estão reivindicando alguma coisa. Se alguém chega e fala, o Brasil é uma democracia, que considerações você, o Brasil é uma democracia? Burguesa. É uma e democracia quais são as limitações dessa dos ricos. Quais são as limitações dessa democracia burguesa, na sua opinião? Os operários do Compete fizeram uma greve no início do ano, certo? E todos os cipeiros foram demitidos, isso é contra a lei. Por exemplo, a justiça para os trabalhadores, ela demora. Enquanto que quando é uma liminar para desalojar sem teto, é rapidinho que sai. As leis, elas que favorecem os trabalhadores, demoram a pegar. Tem que ter muita luta. E as leis que não favorecem é muito mais difícil. Agora, qual é a vantagem, qual é o ponto positivo para os trabalhadores? Essa democracia burguesa aqui foi fruto da luta, porque antes a gente tinha uma ditadura. Entendeu? Por exemplo, lutar dentro da democracia burguesa é muito mais fácil do que você lutar dentro de uma ditadura. Você acha que a propriedade privada faz parte, é um dos órgãos vitais para uma democracia? Eu acho que vai responder sim, né? Você sabia que a emenda à Constituição 81, onde o PT botou muita pressão e foi promulgada agora, ela praticamente acaba com a propriedade privada? Ou seja, criar a figura ali, que todo aquele que pratique trabalho escravo, ali incluído análogo à escravidão, que vocês não sabem o que é isso. Pena para o proprietário rural ou urbano, expropriação do imóvel. Se na tua casa do teu pai, por exemplo, vamos supor que ele tenha lá uma mulher que o ajude em casa, né? Empregada doméstica, vou falar empregada doméstica agora passa a ser preconceito, tem que falar secretária do lar. Aqui, uma secretária do lar. Caso ela esteja dormindo num quarto com ventilação inadequada e o teu pai seja denunciado, a pena para o teu pai, ele vai perder o apartamento. Quem é que vai julgar isso aí? É o judiciário, professor, que já vem sendo aparelhado há algum tempo pelo executivo. A democracia burguesa não é a nossa democracia, entendeu? Ela tem que começar lá, no local de trabalho. Por isso que a gente é contra a propriedade privada. Não. O que faz o Brasil não ser uma democracia, na opinião do senhor? Bom, é a farsa dos políticos, não é isso? É. Os políticos são os empregados de um poder um pouco maior. Que poder maior seria esse, então? Aí é o poder do... enfim, é o poder econômico, né? As campanhas eleitorais são muito caras. Como você acha que os partidos conseguem dinheiro para bancar essas campanhas? Sinceramente, não faço a mínima ideia. Eu acho que não está escondido isso não, vem dos empresários, não é isso? Qual a sua opinião sobre financiamento de políticos por empresários? Assim, na sua vida parlamentar, você já viu casos da influência do poder econômico? Eu quase não vi casos onde não houve, né, influência do poder econômico.
Quando você vê uma empresa como a Friboi, quando você vê algumas construtoras, empreiteiras financiarem diversas campanhas de matizes ideológicos diferentes, inclusive, você fica tentando entender assim, por que uma empreiteira financia várias campanhas? Né? Porque é um investimento. E aí transforma a política no mercado. Né? As campanhas são milionárias, o poder econômico é decisivo na eleição, seja do parlamento ou do executivo ou do governo, né? E você tem, muitas vezes, uma eleição determinada não pelo conjunto de ideias, né, não pelas diferenças de história, de propostas e de projetos, mas marcada pela capacidade de você comprar placa, comprar pessoas, comprar votos, né? Enfim, abrir centros sociais, criar políticas de clientelismo, enfim, isso acaba sendo decisivo. O representante político passa a não ser um representante político do conjunto da sociedade ou de uma parte da sociedade, passa a ser um representante político daquele que financiou sua campanha, né? Então ele vira um funcionário do capital, e aí o capital privado passa a ter a gestão, passa a ter o controle dos parlamentares, né? E aí não a todos passam a ter a gestão também de outras coisas, como por exemplo o transporte no Rio de Janeiro, né? Quem é que administra a Supervia, que é importantíssimo, né? Os trens, é a Odebrecht. Quem administra o metrô é a OAS. Quem administra a barca é a CCR. São empreiteiras com a gestão do transporte público. Sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato. Eu não acho que o Brasil é um país democrático, eu acho que a gente está muito longe de ser democrático. Ou talvez a gente seja democrático e isso é democracia, então a gente precisa pensar em algo diferente da democracia, que também não seja uma ditadura. A democracia, ela é sempre limitada, porque ela sempre quer mais. A democracia é, por natureza, rebelde. A democracia é uma construção, né, permanente. Eu acho que o grande projeto para a democracia brasileira é ampliar a democracia brasileira. Criar canais de maior participação das pessoas. De votar, também disse meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Eu falei pra você vir. Esse político é safadão, aí, compadre. Nesse país que se divide em quem tem e quem não tem, sempre o sacrifício cai no braço operário. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, vejo o desemprego, vejo quem mandar no jogo. E você vem, pede mais de mim, diz que tudo mudou e que agora vai ter fim. Mas eu sei quem você é, ainda confia em mim. Esse jogo é muito sujo, mas eu não desisto assim. Você me deve. Malandro é malandro, mané é mané. Você me deve. Você me deve, seu canalhocrata. Você me deve, malandragem. Você ganhou 200 vezes na loteria, malandro? 200 vezes, compadre? É foda, tia. Esse político é safadão, aí, compadre.